Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental, hoje com a presença da Melinda Santos, presidente da Comissão Permanente de Resíduos do Hospital Municipal Salgado Filho, no Rio de Janeiro. Melinda Santos, seja bem-vindo ao Arena Ambiental. E para começar essa conversa, eu queria que você explicasse o que são resíduos do Serviço Público de Saúde. Então, primeiramente, os resíduos de serviço de saúde são todos aqueles resíduos provenientes das unidades geradoras de saúde que trabalham, de alguma forma, com gerenciamento desses resíduos. Então, quais são esses resíduos? Quem são esses geradores? Hospitais, clínicas, laboratórios, algum laboratório de pesquisa que trabalhe com a saúde humana ou animal. Pode ser clínica veterinária, também está incluído. Então, todos os resíduos que vêm dessas unidades que trabalham com o serviço de saúde, seja animal ou humana, são os designados os resíduos de serviço de saúde. Então, esses resíduos, eles merecem um tratamento especial porque eles podem acarretar problemas de saúde pública e ao meio ambiente. Por isso que eles merecem uma atenção especial, porque se eles não são devidamente descartados e tratados, eles podem levar a problemas à saúde pública e ao meio ambiente, como proliferação de vetores, contaminação de doenças, como hepatite, HIV, contaminação dos lençóis freáticos também. Isso pode ocasionar problemas para a saúde pública, devido à composição desses resíduos com patogênicos. Melinda, quais são os desafios, os maiores desafios, né, para fazer uma gestão de resíduos hospitalares, se assim eu posso chamar, né? Dentro de hospital, dentro de clínica, o que é a dificuldade, qual é a dificuldade que se encontra atualmente? É a segregação bem feita. Para ter o descarte adequado, você precisa segregar esses resíduos, né? Tem uma classificação, né, nos resíduos de saúde. Então, você precisa segregar bem dentro da unidade, você ter um coletor, vamos dizer, uma lixeira, né? Vamos dizer assim, para ficar mais simples de entender. Tem que ter a lixeira no local adequado dentro da unidade, dentro daquela unidade, para que o profissional, né, que está ali trabalhando no ambiente hospitalar, ele possa descartar de maneira correta. Então, a parte mais difícil para uma unidade é gerenciar esse descarte correto, porque se não for descartado corretamente, quando ele for encaminhado, né, para o tratamento, ele pode ir de maneira errada. Então, você vai acabar contabilizando de maneira errada aquele resíduo que está descartado de maneira errada, você vai classificar de maneira errada. Eu acho que a maior dificuldade é a segregação bem feita e o gerenciamento, né, onde ficam as lixeiras, para que possa facilitar a vida do profissional e também do profissional de limpeza que vai coletar aquele resíduo, né? Melinda, eu sou da área de resíduos, né? E eu entendo que dentro dos resíduos hospitalares há 5 grupos, né? A, B, C, D e E. Você rapidamente pode me explicar, né, o que é cada grupo? Segundo a RDC de 2022, de 2018, 222 de 2018 da Anvisa, você tem 5 grupos. A gente tem o grupo A, que são os infectantes, os biológicos, né? O que seriam esses infectantes biológicos? É uma gaze com sangue, um algodão com sangue, tudo aquilo que é descartado, que tem material biológico, a gente chama de desinfectantes. O grupo B, que são os resíduos que têm substâncias químicas, né? Esses resíduos, eles podem ocasionar problemas para o meio ambiente devido às características que ele tem. Se ele é um resíduo inflamável, ele é muito reativo, ele é corrosivo, cancerígeno, então ele é classificado como químico, então ele tem que ser descartado, né, como resíduo químico. E o resíduo C, que é o radioativo, né, que aqui, no caso, no Rio de Janeiro, a gente não está mais gerando. Na unidade, né, o raio-x, por exemplo, você faz o famoso bater chapa, né, que o paciente fala, fazer o raio-x, a gente não gera mais esse tipo de resíduo porque foi digitalizado. Agora, para você ver um raio-x, a imagem fica no prontuário eletrônico. Então, temos o resíduo do grupo D, que são os resíduos comuns, que a gente classifica como igual o resíduo domiciliar, que é papel, papelão, setores administrativos, né?
que tem os seus resíduos normais de varredura, esses são os resíduos do grupo D, ou eles são como o lixo urbano, vamos dizer, resíduo urbano domiciliar. E o último é o resíduo do grupo E, que são os perforocortantes. Perforocortantes, que são as agulhas, seringas, lâminas, são classificados como do grupo E. Então, temos o grupo A, que é o biológico, o grupo B, que é o químico, o grupo C, que é o radioativo, o grupo D, que a gente classifica como comum, e o grupo E, que é os perforocortantes. Melinda, eu quero falar sobre o grupo E, mas antes, você citou RDC 222/2018. Você pode dizer para a gente o que é? A RDC é uma resolução da Anvisa que classifica os resíduos e dá as diretrizes para a classificação, a coleta e o tratamento desses resíduos. Melinda, obrigado. Agora, voltando à nossa conversa, né, do grupo E, do perforocortantes, né, por que esse grupo, todo mundo diz que a gente tem que ter muito cuidado? Porque, vamos lá, o grupo E, que é os perforocortantes, a gente fala que são as lâminas, agulha, vidro. Então, se ela não for descartada de maneira correta, ela pode ocasionar não só o problema de contato físico, mas você vai ter contato com material biológico. Então, um profissional que está lá em campo, né, com aquela demanda alta, ele precisa descartar de maneira correta. Então, esses tipos de resíduos, eles são descartados em coletores rígidos, a gente chama de desk park, são umas caixas de papelão amarela, sinalizadas, e ali como perforocortante, para que o profissional ele possa manusear, ele tem que descartar logo após o uso. Então, ele descarta, tem que ter aquela caixa disponível para ele descartar. Parece simples a gente falando, mas isso no dia a dia é algo assim que é difícil, porque aquela demanda grande, por exemplo, um hospital de emergência, como é o meu caso, que eu trabalho, é um hospital de emergência. Então, se aquilo não for bem planejado, de maneira correta, ele vai descartar de forma errada. Então, pode ocasionar o quê? Um acidente biológico. Então, o que a gente faz? Treinamento contínuo, né, conscientização dos profissionais para que toda equipe possa trabalhar em conjunto, ter atenção para esses perforocortantes. Melinda, pensando, né, vocês têm lá um procedimento de coleta de resíduos, né, na unidade hospitalar, e depois dessa coleta, para onde que esses resíduos vão? Né? Quais os tratamentos hoje que se dá aos resíduos hospitalares? Aqui no Brasil, a gente tem 3 tecnologias que são muito usadas, que é a autoclave, micro-ondas e incineração. Né? A autoclave, ela é um tratamento térmico com alta temperatura e com pressão controlada, que você coloca o resíduo lá, depende do resíduo que você tiver, você vai colocar o tratamento, ele vai ser esterilizado. Você tem a tecnologia de micro-ondas, que usa vibrações eletromagnéticas, com vibrações de 2.450 MHz. Né? Então, ela vai ser triturada, umidificada e colocada no micro-ondas. Sendo que o micro-ondas ele faz a desinfecção desse resíduo. Sendo que a diferença entre a autoclave é que ela esteriliza, ela mata, né? Ela elimina, vamos dizer, ela elimina os esporos, que são aqueles micro-organismos, aquele DNA mais resistente do micro-organismo, bactéria, vírus, ele vai esterilizar por completo. E o micro-ondas, ele vai fazer uma desinfecção, mas depende do resíduo que você tiver, da necessidade que você tem daquele resíduo, se vai atender bem a necessidade, né, de eliminar aquele risco para o meio ambiente, a desinfecção ela já te atende, né, e você, depois que você fez esse tratamento de autoclavar ou de colocar no micro-ondas, aí ele vai ser destinado à disposição final, aí vem o transporte, né, um transporte especial, não é qualquer transporte, tem a diferença do transporte urbano pro de resíduos, né, especiais, ele vai e leva ao aterro. E a gente tem também um tratamento de incineração. Incineração, você vai fazer uma queima controlada e você vai pegar todo aquele teu resíduo e vai destinar ele a virar cinza. Então, você vai ter uma grande redução daquele teu volume. E, no caso, a autoclave micro-ondas, ela não reduz o volume,
né? O impacto ambiental ele é menor, tanto o micro-ondas quanto o autoclave, o impacto ambiental é menor, mas você não tem redução de volume. Depois que ele é autoclavado, ele vai para o micro-ondas, né? Aí vem o transportador e leva aquele resíduo para o aterro. A autoclave e micro-ondas são para resíduos do grupo A, para os infectantes, e para também os pérfuro-cortantes. A diferença também é que o micro-ondas, você pode acoplar ele com a operação de trituração. Você tritura, umidifica e leva ao micro-ondas. Aí, por isso que agora vem crescendo no Brasil o uso do micro-ondas por ele ser mais compacto do que a autoclave. A autoclave você necessita de um espaço maior, precisa de segurança, porque você está com um sistema a alta pressão. Então, você precisa ter uma segurança maior, um espaço físico maior para ter a autoclave. E ela consome muita água, né? O consumo de água contínua na autoclave é uma diferença para o micro-ondas, porque o micro-ondas você só necessita de água para modificar o teu resíduo. A autoclave não, você precisa alimentar vamos lá, o autoclave alimentar aquela caldeira para alimentar a autoclave e gerar a pressão a vapor, porque o resíduo ele vai ser autoclavado com vapor d'água. Então, essa diferença de consumo de água entre o micro-ondas e a autoclave também é algo que está chamando a atenção, porque você vai estar economizando, né, a água. Então, por isso que o micro-ondas agora ele está crescendo no Brasil como tecnologia de tratamento para esse tipo de resíduo. E a incineração, ela é muito usada para perfuro-cortante também, para químico, também usa incineração, e também para, a gente tem, dentro do grupo A, a gente tem subgrupos divididos no grupo A, porque são vários tipos de contaminantes. Então, eles separam o grupo A em subgrupos, de A1, A2, A3, A4, A5. O A2 e o A3, né, o A2 é para clínica veterinária, que é carcaça de animal, restos dos animais, né, corpo, né. O grupo A3 são os membros amputados, fetos. Então, esses tipos de resíduos eles são incinerados. No caso, na unidade hospitalar, ele é sepultado, né, mas ele pode ser incinerado. Então, essa é a diferença, né, para que cada tecnologia é usada. Melinda, agora pensando no gerenciamento dos resíduos, né? E a gente está ouvindo muito falar, um tema muito quente é sobre economia circular. A gente consegue pensar em reciclagem dos resíduos hospitalares ou de coprocessamento desses resíduos hospitalares, né? Por exemplo, eu ouço falar às vezes, né, sobre enviar resíduos hospitalares para cimenteiras, né? O que você pode nos trazer de informação concreta, né? A gente quer escutar de uma especialista. A reciclagem desses resíduos hospitalares agora a gente tem um CONAMA 499 de 2020 que ele trata sobre os resíduos que podem ser coprocessados por cimenteira. E no caso ele é restrito para os resíduos hospitalares, no caso infectantes. Eles não vão entrar na cimenteira, no coprocessamento de cimenteira. Os únicos resíduos de saúde que podem ser coprocessados por cimenteira são os resíduos químicos, aqueles provenientes de indústrias farmacêuticas, de insumos, a fabricação de medicamentos, aqueles insumos essa fabricação desses insumos que geram esses resíduos da indústria farmacêutica que podem ser coprocessados, o que é o que trata o CONAMA de 2020, porque se você não tem, assim, segurança para reciclar um resíduo que sai da autoclave, ainda não tem nada publicado de que reciclar resíduos infectantes, eles são seguros. Esses resíduos químicos que vão para o processamento, eles vão devidamente tratados, né? Recebe tratamento e vai para o processamento. Você não pode usar para reciclagem um infectante, porque ainda não há norma, não há legislação que ainda não temos, né? De que seria um procedimento seguro para coprocessamento, mas o que a norma permite são esses resíduos químicos provenientes de indústria farmacêutica. Então, o coprocessamento ele vai usar aquele insumo ou para aderir no cimento ou como combustível para
o coprocessamento, né? Por isso que falam muito sobre a economia circular, né, no caso dos resíduos de saúde, em relação a isso, você poder reduzir o volume nos aterros, porque quando você acopla um resíduo no coprocessamento, você está reduzindo o volume em aterro, né, vai reduzir o volume do aterro, porque você vai, vamos dizer, não vai mandar aquele resíduo para o aterro, ele vai ser ou usado como combustível no coprocessamento ou acoplado ao cimento. Melinda, existe, né, para as empresas, que é o plano de gerenciamento de resíduos. E para as unidades hospitalares, clínicas, existe, eu acho que também, o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Me corrija se eu estiver errado. O que é esse plano e para que serve esse plano? Esse plano de gerenciamento de resíduos hospitalares, né, a gente chama de PGRSS. Esse plano, ele dá diretriz, né, para a unidade. O que você tem que ter nesse plano? Quanto de resíduo você gera naquela unidade, como são tratados aqueles resíduos na unidade, como são descartados. Ele te dá a diretriz de tudo que é feito com o resíduo da sua unidade. Então, você precisa ter uma equipe boa, né, te ajudando, né? Vou dar um exemplo aqui na unidade que eu trabalho. Por exemplo, você tem um laboratório de anatomia patológica, por exemplo. Lá vai gerar um resíduo químico. Onde você vai descartar aquele resíduo químico? Em que recipiente ele vai ser descartado? Então, tudo isso tem que ter no seu plano. Você tem que indicar para onde ele vai ser descartado. No caso, a gente coloca em bombonas de polietileno de alta densidade, que a anatomia patológica, ela faz análise de biópsias. Então, eles usam muito xilol, usa formol e álcool. Então, esses que vamos chamar são os resíduos químicos, ele não pode ser descartado em qualquer recipiente, tem que ser numa bombona de polietileno de alta densidade. Então, isso vai estar incluído no seu plano de gerenciamento. Você vai dizer para onde está indo aquele resíduo. Eles são descartados nas bombonas. É a mesma coisa no laboratório de exames que nós temos. Nosso laboratório de patologia, ele vai gerar resíduos das amostras com sangue, com líquidos corpóreos, para onde vai aquele resíduo. Então, no seu plano de gerenciamento, ele vai indicar para onde vão aqueles resíduos, quanto que você está gerando de resíduos, você precisa ter um inventário. Todo plano de gerenciamento tem que ter um inventário. O que seria esse inventário? Cada setor tem um certo de resíduo. Quanto que ele está gerando por mês? Então, isso você tem que colocar no seu planejamento. Então, o planejamento é o quê? Você vai dizer o que a sua unidade está gerando, né, para onde estão indo, como estão sendo descartados e como eles estão sendo compactados, vamos dizer assim, na sua unidade. Então, agora, né, é exigência, é lei você ter na sua unidade um plano de gerenciamento de resíduos, que ele vai te dar a diretriz, as normas para a sua unidade, o que você está gerando. É bom para você saber também como você pode reduzir, né, que no seu plano você tem que dizer o que você está fazendo e o que você está fazendo para reduzir aqueles resíduos. Então, isso tem que ter no seu plano de gerenciamento. Isso vai dar um norte para a unidade do que ela está gerando, como ela está tratando, o que ela está fazendo para reduzir. Por isso que é importante ter esse planejamento de resíduo, é uma exigência agora você ter. Belinda, você falou da gestão, né, dos resíduos hospitalares, e uma das passagens foi sobre membros, né? Vamos pensar na prática. Dentro de uma unidade hospitalar, há uma cirurgia, né, de amputação. Qual que é o caminho, né, desse membro amputado até a incineração? Como que ele é gerido dentro de uma unidade hospitalar? Primeiramente, o centro cirúrgico, ele, né, vai para o centro cirúrgico, o paciente faz a amputação. O centro cirúrgico, ele vai documentar qual membro está sendo amputado, tá? E antes do paciente fazer a cirurgia de amputação, ela assina um termo. Então, o centro cirúrgico vai lá, tem uma ficha, aquele membro, ele é, né, membro do paciente tal, por exemplo, né, o que acontece aqui? Ele é documentado, vai para o setor
para um outro setor, vamos dizer aqui vamos lá, um necrotério, por exemplo, né? Vai para esse setor, lá nesse setor ele fica, né, fica lá armazenado. Agora vamos para outra parte. Esse membro ele é acondicionado em sacolas vermelhas, porque ele não é autoclavado, não é incinerado na unidade, não tem tratamento ele dentro da unidade. A nossa autoclavação é externa. Então, o saco vermelho ele vai indicar que aquele membro não está autoclavado, não teve nenhum tratamento para que o funcionário, né, o trabalhador da limpeza, saiba que ele está manuseando algo que está contaminado. É isso. Então, é um saco vermelho, ele leva para esse setor e a família, né, vai autorizar se o membro pode ser descartado ou se a família não quer que seja, né? Tudo muito bem documentado, controlado. Aí vem, né, a empresa, aqui a nossa empresa é terceirizada, ela faz a remoção desses membros. No caso aqui, os membros eles são sepultados, é levado para sepultamento por empresas que fazem esse tipo de serviço. É assim que acontece a questão dos membros amputados. É tudo documentado, a família autoriza, assina e ele é enviado para a destinação final, que é o sepultamento. Melinda, obrigado por essa explicação. Eu voltando aqui, né, para o cerne da nossa conversa, eu também fiquei pensando sobre a Covid 2019, né? O que você pode dizer que evoluiu pós-pandemia, né? Que a gestão de resíduos hospitalares, o que melhorou ou evoluiu da pandemia até hoje? A questão do racionamento de materiais, principalmente, melhorou, porque como houve consumo de máscara, né, de produtos de EPI, de proteção individual, houve aumento do uso desses equipamentos, houve essa necessidade, então, de ter um racionamento desses materiais, né? Vamos dizer que houve uma atenção maior para controle de racionamento desses materiais, da economia, de você não usar para ter descartes desnecessários. Então, isso houve uma mudança em relação a isso, porque antes não havia essa preocupação em tanto, vou pegar tantas máscaras, vou usar, não tinha essa preocupação de como que ia descartar esses materiais. Então, houve essa necessidade, né? Houve o aumento do racionamento, na questão de não gerar muitos resíduos. Houve a questão da rastreabilidade também. A gente faz um manifesto semanal, né? Pode ser diário. Esse manifesto, vamos dizer que é a rastreabilidade desses resíduos, houve aumento dessa preocupação, é a exigência de a gente fazer esse manifesto junto ao INEA, que é do Estado, do nosso manifesto de transporte de resíduos. Todo resíduo que é gerado da unidade, a gente precisa fazer esse manifesto, que é o órgão responsável aqui no Rio de Janeiro por controlar os resíduos que as unidades geram. Então, houve essa exigência maior em questão da rastreabilidade de resíduos, qual o volume que aquela unidade está gerando, se ela está descartando de maneira certa. Então, aqui dentro da unidade, o que mudou foi a preocupação em racionamento, em mais treinamento, houve também a questão, né, da contaminação, houve uma preocupação maior, né, de todos os funcionários, tanto o profissional de saúde quanto de limpeza, dos setores administrativos, houve essa mudança de comportamento em relação à questão dos resíduos, de ter o descarte desnecessário, já que, né, se houver uma outra pandemia, espero que não aconteça, de você ter aquele material disponível se acontecer alguma emergência. Melinda, enquanto você falava, eu fiquei pensando, né, na sua resposta, né, e você citou, não, em outra conversa, né, que antecedeu essa resposta, sobre um saco vermelho, né? Há um esquema de cores de recipientes dentro dos hospitais para identificação do tipo de resíduos? O saco vermelho são para os infectantes que não foram tratados. Então, a gente fala que não é tratado, que não passou por autoclave, não passou por micro-ondas.
né? Porque antes de você descartar um resíduo infectante, tem que ser tratado. Então, você tem o saco vermelho, que indica que aquele infectante não foi tratado. O saco branco leitoso, que é também do infectante, que indica que aquele ali é um infectante que está sem tratamento. E o saco preto, que é para resíduo comum. O saco preto pode ser o azul também, mas aqui a gente usa o saco preto ou cinza, né? Aquele cinza leitoso. E você vai ver que ali é um resíduo comum, que é o cinza ou preto, o branco leitoso, que é o de infectante não tratado, o saco vermelho é de um infectante, não, do infectante que não foi tratado. E o branco indica que ele foi tratado. Entende a diferença? O saco branco é infectante, o vermelho é um infectante não tratado, e o preto é o saco do lixo, do resíduo, no caso, a gente fala lixo, né, para ficar mais, que as pessoas falam lixo, né, resíduo comum. Melinda, agora me surgiu uma outra questão aqui, que eu tenho certeza que é algo muito importante, que é sobre o treinamento das pessoas que lidam com os resíduos, né? Como que acontece o treinamento, né, para as pessoas que trabalham com resíduos dentro de unidades hospitalares? Aqui na nossa unidade, a empresa que presta serviços de limpeza, ela é terceirizada. Então, ela faz o treinamento dos funcionários, né? Ela faz o treinamento periódico do funcionário de limpeza, então eles estão sempre tendo treinamento periódico. Dos profissionais de saúde, também é feito o treinamento periódico e a gente trabalha em parceria com essa empresa. Ele vem à unidade e dá esse treinamento aos funcionários também. É questão de a gente ter aquela responsabilidade compartilhada, né? O hospital com a unidade que presta serviço, então ele nos auxiliam nessa parte de dar treinamento periódico, de fazer palestras, conscientizações. No próximo mês a gente vai ter uma ambientação aqui em loco, que nós chamamos de o que seria em loco, ir até o campo, né? Passar de enfermaria em enfermaria, vendo se as lixeiras estão bem posicionadas, vamos ver também, ouvir, você vai até ao campo, ouvir o profissional, qual a dificuldade que ele tem de descartar aquele resíduo. Então, são feitos treinamentos periódicos, trabalhos de conscientização dos funcionários, treinamento também por parte da empresa dos funcionários da limpeza, eles são bem treinados, né, para fazer a limpeza de forma correta, descartar de forma correta, como manusear também de forma correta. Então, é o treinamento dos funcionários da empresa, que é feito pela empresa, né, de forma separada, e o treinamento dos profissionais de saúde. A gente faz palestras periódicas na unidade, faz ambientação, para que seja melhorando a cada dia, né, conscientizando os funcionários, né, que trabalham em campo, e da limpeza a gente abre essa palestra para todos os funcionários, tanto da limpeza, o profissional de saúde e também os que trabalham nos setores administrativos, porque é uma forma de você manter aquela cultura, né, de ter a segregação correta, da importância que tem para a unidade. Melinda, vamos fazer um exercício aqui. Vamos supor que um hospital, né, esteja com o gerenciamento de resíduos de cabeça para baixo, né, esteja desorganizado. Qual que é a sugestão, né, que você indicaria? É claro, primeiro é calma, né, mas depois talvez procurar uma consultoria, mas como uma pessoa experiente, como a Melinda, né, conversando com um gestor daquela unidade hospitalar, para ele tentar corrigir, alinhar a estratégia da gestão de resíduos. Algumas etapas, o que você poderia sugerir a esse gestor? Primeiramente, ele tem que ver onde está, né, procurar a raiz do problema, né, a questão do treinamento, como eu já citei, dos funcionários. Ver qual o tipo de resíduo que ele gera, qual é o dano que se aquele resíduo for descartado, né, de maneira errada, o que mais acontece é descartar um infectante no resíduo comum, que aquilo vai causar um dano à saúde pública. Qual o tipo de dano que ele vai causar? E tem que começar começa por ali, pelo dano. Não, vamos começar primeiro segregando esses resíduos. Então, quais lixeiras que eu tenho disponível? Eu tenho um saco disponível? Então, ele tem que começar pelo básico, né? Não é um bicho de 7 cabeças, mas as pessoas pensam
o simples, né? O mais simples é o mais difícil de a pessoa observar, porque ela acha que tudo tem que ser muito elaborado, mas não, começa no simples, de uma lixeira disposta no lugar adequado, um saco adequado, o treinamento adequado dos funcionários, ver qual o tipo de tratamento que ele vai sugerir, se vai gerar muito impacto, qual o impacto que eu vou ter daquele tratamento, um impacto ambiental grande? Não, isso é importante. E depois a questão do custo, quanto isso vai me custar? Entendeu? Porque o que acontece muito quando acontece de dentro da unidade, eu joguei um infectante dentro do biológico, do infectante dentro do resíduo comum. Aquele resíduo comum já deixou de ser comum, ele vai virar biológico. Então, aquilo já vai me agregar custo, porque eu vou ter que tratar aquele resíduo como biológico, porque eu não posso pegar, botar a mão dentro da lixeira, né, e tirar. Não posso fazer isso. Não tem como eu dizer que aquele lixo não está contaminado. Ele já contaminou, você não pode mais mexer. Então, ele já está contaminado. Então, você vai ter um gasto desnecessário. Então, primeiramente, começa na segregação correta, se eu tenho os sacos disponíveis, qual o tratamento que eu vou fazer, qual o custo que aquilo vai me gerar. E começa por aí. Belinda, a gente está chegando ao final dessa nossa conversa, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, né, aos gestores, aos operadores de resíduos do serviço público, à população, né, da importância da boa gestão, porque eu acho que a boa gestão faz parte, é responsabilidade de todos, né? Então, você pode nos deixar uma mensagem? Sim, primeiramente, né, um trabalho compartilhado, a responsabilidade compartilhada, porque não é só o profissional de saúde que é responsável por descartar da forma correta, a população, os usuários daquela unidade. Então, se você ter uma equipe boa que está conscientizada, você vai ter um bom trabalho, sim, você vai mostrar que isso é importante. Mas como é que eu vou dizer para o usuário? Você tem que ter lá o seu resíduo sinalizado. Aqui é só comum. Então, a pessoa vai olhar, porque o usuário ele chega na unidade, ele vai ver uma lixeira e ele vai descartar ali. Então, se ela estiver bem sinalizada, ele, opa, não, aqui eu não posso, né, descartar. Então, essa responsabilidade compartilhada entre todos os setores, a conscientização de toda a unidade, é muito importante. Você está sempre batendo naquela tecla, às vezes, que chato, de novo isso, mas não, com o tempo, elas vão vendo que aquilo traz resultado. Você vai ter um ambiente mais limpo, um ambiente, né, que você reduz a contaminação, vai ter mais um ambiente seguro para o paciente, para o profissional, para todos que estão envolvidos ali naquela unidade. Então, a minha mensagem é essa, a responsabilidade compartilhada também dos geradores, tanto com quem transporta e tanto com quem leva à disposição final, quem trata e quem faz aquela disposição final. Esse trabalho em conjunto traz uma grande diferença na sua gestão. A boa comunicação é muito importante. Belinda, a gente chegou ao final da nossa conversa. Quero agradecer demais a sua disponibilidade, a sua simpatia, a sua explicação clara, né, sobre resíduos. Eu aprendi muito aqui, espero que quem esteja assistindo também tenha aprendido. Muito obrigado. Espero contar com você para próximas conversas. Com certeza, estarei à disposição. Obrigado e até mais. Até mais, eu que agradeço. Tchau.